Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Alci, uma das hosts desse canal, e hoje vamos falar sobre cibersegurança e as Teltechs. Antes de começar, quero reforçar o convite para você seguir as nossas redes sociais e acompanhar as edições anteriores do podcast no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. E claro, não deixe de comentar sobre os episódios, colocar as suas dúvidas e trazer sugestões também. Queremos sempre trazer o melhor conteúdo para a nossa audiência, sempre. Hoje, vamos falar com o Carlos Eduardo, CEO da Mega Telecom, uma das líderes do mercado de tecnologia e telecomunicações do Brasil. Ele possui mais de 25 anos de experiência no setor e, além de contar um pouco da sua trajetória, que mistura com a trajetória da própria empresa, nosso entrevistado também vai falar muito sobre negócios, tendências e futuro. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua presença aqui no podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite e tenho certeza que você vai trazer aí inúmeras reflexões sobre esse setor aí em franca expansão. Muito bacana, Alci. Bom, primeiramente agradecer a Fortinet pelo convite. É uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês e contar um pouco da minha história e da história da Mega, principalmente. Eu acho que o grande foco é contar o passado da Mega e o que a gente planeja para o futuro. Excelente. Vai ser ótimo ouvir. Queria até começar aí ouvindo um pouquinho da sua trajetória. Você é formado em economia, tem 15 anos, né? Só na Mega Telecom já são 15 anos. É formado em economia. Queria entender como foi essa trajetória, o caminho, saindo dessa área, né, de economia e chegando em telecomunicações até a posição atual. Conta um pouco pra gente como foi isso. Bacana, Alci. Bom, se você quer fazer Deus rir, conta seus planos para ele, né? Porque eu estava muito pronto para ir para o mercado financeiro, estagiei em corretora e no ano que eu ia me formar, fiz uma viagem e vi uma internet grátis, um provedor de internet grátis fora do Brasil. Falei, quero levar isso para o Brasil. Estava com 2 amigos, então a gente começou e fundamos um provedor de internet grátis, que por questão de alguns dias não foi o primeiro provedor, né? A gente acabou lançando logo depois do IG. Então, isso foi mais ou menos não, precisamente em 99. E depois não saí mais desse mercado, né? Então, eu tinha a expectativa de ir para o mercado financeiro, me formar e fazer carreira em banco, que era o que eu estava já pronto para isso. E a mosca da internet me picou de tecnologia, de telecom, e eu não saí mais desse mercado. Então, montei essa empresa junto com esses 2 amigos, depois foi muito interessante, porque veio a bolha da internet. Então nossos investidores quiseram sair do negócio. O negócio que era bom, de repente ficou ruim de um dia para a noite. Imagina você dormir com um negócio bacana, no dia seguinte o investidor falou, não quero mais, quero sair, vamos vender essa empresa. E a gente acabou vendendo a empresa para o IG, mas não foi bem longe do que a gente gostaria em termos de resultado. Mas, como eu sempre falo, o aprendizado foi muito interessante. Daí eu saí, montei um outro provedor de internet, que tinha uma ideia de abranger municípios brasileiros que não tinham internet naquele momento, e isso foi um case de muito sucesso. A gente usava a rede da Intelig, que depois virou TIM, e também da Embratel, e foi muito bacana também, foi muito enriquecedor. Daí, longa história curta, eu caí na Mega, e a Mega eu entrei lá para ajudar a turma, que eles eram um provedor residencial, né, um ISP clássico, fazia internet residencial, e eu entrei para ajudar e colaborar na expansão do mercado corporativo. Isso foi ano de 2009. E a partir daí, em 2013 para 2014, eu acabei assumindo como CEO e passei então, estou nessa cadeira até hoje, né? Estou ocupando essa cadeira aí há praticamente aí 11 anos. Então, foi muito aprendizado para a gente, tanto para a Mega quanto para mim, porque a gente deixou de ser um provedor residencial, um provedor pequeno, de local, e hoje a gente se coloca aí como uma das principais empresas provedoras de B2B puro do mercado brasileiro. Sem contar, obviamente, as grandes operadoras, né? Mas hoje, operadoras competitivas, nós já somos uma das principais. Tá? A gente se coloca aí estamos no segunda colocação como a segunda maior empresa de B2B puro,
e a nossa meta é chegar primeiro, né? Então, a gente tem feito isso através aí de movimentos que são de crescimento orgânico e inorgânico, mas apostando bastante no menu de soluções, muito mais do que voz e dados, né? Então, basicamente assim, como você disse, minha carreira se confunde muito com a história da Mega, até por já estar há tanto tempo, e a Mega permitiu com que eu crescesse muito e com certeza, olhando para trás, eu também tive a oportunidade, junto com o meu time, de fazer a Mega poder crescer. Então a gente é uma troca que dá resultado para os dois lados, né? A gente conseguiu com o nosso time fazer a empresa crescer e a empresa também permitiu que a gente evoluísse bastante, né? Como executivos e como pessoas também. Sim, excelente. Não, são muitos desafios e muitos resultados alcançados ao mesmo tempo, né? E até um dos pontos interessantes dessa gestão ao longo de todos esses anos é a visão e o planejamento que você tem de transformar a Mega Telecom, né, em uma teltech. Acho que já tem robustez suficiente, vocês já têm aí uma trajetória muito grande de expertise. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse conceito, né, de teltech, até porque isso se liga muito à cibersegurança, né? A gente tem novas tecnologias chegando, então tem o conceito de inteligência artificial, né? Você tem a inteligência artificial no dia a dia, parceiros estratégicos que precisa para essa jornada. Então, como que você consolida todas essas frentes para alcançar essa meta, Eduardo? Excelente pergunta, Alci. Na verdade, o que a gente olha é o seguinte, né? O passado e o futuro do mercado de telecomunicações. A telecomunicação costumava ser voz e dados e muitas empresas não acostumaram que agora o cliente ele é muito mais sofisticado, ele precisa de uma suíte de soluções, né? Quando você transmite informação do ponto A para o ponto B, né, isso é totalmente commodity, seja voz ou seja dados. Hoje o cliente ele precisa de segurança, ele precisa de estabilidade, ele tem uma série de aplicações rodando. A gente tem que lembrar que a internet não é mais um serviço, ele é o serviço, né? Ele é tão importante hoje como a luz do escritório, né? Até mais importante que a água, porque você fala, pô, como que um escritório hoje vive sem internet, né? As não empresas, vive, na verdade, não né? Vive, não vive. As empresas, elas hoje, desde vendas, emissão de notas, acesso a sistema, geração de lead, tudo que você pensar hoje, ele envolve acesso à internet. Então, a gente virou uma empresa de teletech, por assim dizer, né? A gente começou a criar esse caminho mais ou menos no ano de 2015, né? E foi uma coisa muito curiosa. A gente faz reuniões lá com o time da Mega sobre futuro. A gente sempre gosta de conversar muito sobre, principalmente na parte de estratégia. O que o futuro traz de oportunidade e desafio para uma empresa como a nossa, né? E a gente olhava e dizia o seguinte: as empresas de integração, elas estão vindo para o mercado de telecom e exigindo que a gente venda cada vez mais barato os nossos links da nossa rede. Por outro lado, o custo da rede só aumenta. Você enterra a rede, você investe mais, você investe em resiliência. Então a gente falou, não é um caminho bom para o futuro apenas revender internet para essas empresas. Vamos começar a vender solução. E a partir daí a gente começou a criar um menu de soluções muito rico, que abarca, como você bem disse, parceiros estratégicos, e a Fortinet é um deles, né? Então a gente tem hoje parte de segurança, parte de backup, nós temos 7 data centers Edge próprios, tá? E sobre data center eu queria abrir um parênteses. Por favor. Que é importante dizer o seguinte: a gente hoje tem uma visão de data center de hyperscale, né? Desses data centers muito grandes, muita energia, mas para mim o grande futuro do data center é você entender que o mercado é granular, você levar para a ponta esse conteúdo, né? E é isso que a Mega tem feito através dos data centers Edge. Nós já temos 7 em operação, né? Sendo que 3 deles no interior para atender nossos clientes de agronegócio, e os outros foram oriundos aí das aquisições que a Mega fez. Então, qual que é o nosso pensamento hoje, Alci? E é importante saber, o mercado está tão rápido e tão dinâmico que a gente tem os pensamentos de momento. Não significa que daqui 2 anos, 1 ano, a gente não mude de ideia. A gente já mudou de ideia várias vezes sobre 5G, por exemplo, sobre IoT, sobre inteligência artificial, sobre metaverso, que há 1 ano e pouco muito se falava de metaverso, hoje ninguém mais fala. Então, assim,
você tem que tentar tirar o hype ali do momento da tecnologia, porque são muitas ondas que estão vindo, né? O que colocou a gente como uma teletech foi, sem dúvida, o cloud. Tá? A gente olhava aquilo e dizia, o conteúdo ele vai distribuir, ele precisa estar acessível na ponta, isso vai mudar totalmente a topologia das redes, vai mudar muita coisa e vai trazer aí uma zona de oportunidade de novas empresas, de novas soluções, que para mim é muito comparável ao que aconteceu quando o celular saiu do 3G para o 4G. Que muitos aplicativos de mobilidade, muita coisa emergiu dessa tecnologia no momento que você tinha uma internet mais estável e mais confiável, né, com uma velocidade maior. Então aí começaram a emergir tecnologias novas. A gente usou essa mesma proxy para o cloud e a gente entendeu que o cloud ele ia mudar a forma com que as pessoas consumiam conteúdo. E aí está, né? Quer dizer, hoje muitas coisas que a gente consome, seja no aplicativo, seja na internet mesmo, nas soluções empresariais, ele está armazenado em nuvem, né? A gente está basicamente aí no momento que os CIOs e os CTOs eles deixaram muito desses dados irem para a nuvem e agora estão pensando em voltar uma parte deles, e a Mega está pronta para surfar essa onda com os data centers próprios e além das parcerias estratégicas, né, que a gente tem presença em mais de 50 data centers, sendo os principais provedores hoje do Brasil. A gente está dentro de todos eles, com estrutura própria, redundante. Então, o que a gente fez com esse ecossistema hoje? A gente acredita que o cloud, ele primeiramente, ele transformou o jeito que a internet é consumida, né? E em segundo momento, a gente está colocando a Mega, deixando a Mega pronta para surfar essa nova onda do cloud que a gente entende que é o cloud híbrido. Então, todo mundo foi para a cloud pública, agora estão voltando um pouco para o privado, mas na nossa visão on-prem, ele já não faz mais parte da evolução. O que agora está acontecendo, as empresas estão voltando para o cloud híbrida, né? Uma parte privada, uma parte pública. Então, esse foi o momento que chaveou, que fez a virada da Mega para ser uma teletech. A gente olhou o cloud e falou, olha, a gente não vai mais ser uma empresa que vende voz e dados, commodity, vamos botar na parede, botar 10 fornecedores juntos e ficar apertando o preço, sendo que meu custo só sobe, né? E eu falei, é uma ambição muito, muito pobre para uma empresa que quer ser líder de mercado pensar assim. Então, nesse momento, a gente virou um provedor de solução. Então, hoje, como eu te falei, entre data centers próprios e acesso a terceiros, são quase 60, né? 50 de terceiros e 7 próprios. E a gente, através desse ecossistema, provê uma suíte de serviços bastante rica, né, que envolve cibersegurança, envolve a parte de cloud por si só, a cloud híbrida, a parte de backup, entre muitos outros serviços. Tá? Então, nossa ideia foi justamente ser one-stop shop, para chegar num CTO ou num CIO e dizer, olha, a Mega é uma empresa de solução. E aí, só voltando aqui para a pergunta concretamente, foi nesse momento que a gente entendeu um dos maiores valores hoje da Mega, que é a escuta ativa. A gente falou, não adianta a gente querer... o setor de telecomunicações, ele é muito... por si só, ele é um setor regulado, ele é um setor que era um quase monopólio. No Brasil é totalmente peculiar a situação de você ter centenas de operadoras de B2B e milhares de operadoras de B2C. Nenhum outro país tem isso. É tão plural em termos de fornecedores como o Brasil. Mas, por outro lado, a gente entendeu que uma das raízes do mercado de telecomunicações era empacotar as coisas, né? Uma visão muito simples. E a gente pensou, a gente não quer ser simples, a gente quer ser sofisticado. E para ser sofisticado, você tem que abrir a cabeça. Como que a gente abre a cabeça e atende o cliente? Escutando o que ele precisa. E foi naquele momento que a gente pensou, o cloud transformando o jeito que a pessoa consumia os dados. As empresas estavam consumindo de uma forma totalmente diferente. Como que eu vou vender link de capacidade? Me preocupar, 1 GB, 500 MB? A gente falou, não. Vamos jogar para o fornecedor todas as soluções que a gente tem na mesa e deixar ele dizer o que ele precisa comprar. E não a gente ser arrogante e dizer... Que atende, né? O planejamento dele, a estratégia dele no momento, né? Exato. Por exemplo, tem clientes, empresas que acessam cloud de um fornecedor. Tem outras que acessam de outro. Necessariamente, eles precisam de soluções diferentes.
Não adianta chegar lá e falar, tudo bem, eu te dou uma capacidade, você acessa a internet com essa capacidade, com esse link. Então, não, a gente vai lá e desenha a solução para ele. Como se fosse um Lego, a gente vai lá e monta. Você tem... O que mais te pega aqui? É parte de acesso remoto, então vamos trazer soluções de CyberSec, vamos trazer as soluções da Fortinet, que é nosso principal parceiro nessa vertical. Na parte de cloud, vamos ver onde estão indo os dados dele, o que a gente pode fazer de mais efetivo para ele ter melhor estabilidade, mais velocidade de resposta. Porque no fim é tudo isso, é segurança e velocidade na resposta. Com isso. Uma personalização também para a realidade daquela empresa. Totalmente, né? Porque cada empresa é impressionante, cada empresa tem uma demanda diferente. Até quando elas acessam as mesmas clouds, por exemplo, elas têm regras de acesso diferentes, elas têm peculiaridades. Então tem empresas que têm muitos escritórios regionais, tem empresa que é tudo centralizado, mas tem acesso remoto, que as pessoas fazem home office. Então, hoje, para uma empresa de telecom, é mandatório que ela abra o olho e perceba como é importante você ter uma vertical em TI. E quando eu falo TI, TI, pelo menos no meu entendimento, é uma TI que permeie a parte de telecomunicação. Porque TI é muito amplo. Então você fala, TI envolve desde helpdesk, envolve mexer em máquinas físicas. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que a gente precisa ter uma empresa que olhe para soluções que melhorem, no meu caso, como eu sou telecomunicação, melhore a qualidade, melhore a segurança, melhore a latência da minha transmissão. Então a gente começou a olhar coisas que permeassem a parte de telecom em si e que pudessem trazer uma suíte maior de soluções para o cliente final, que a gente costuma falar na Mega, o cliente que é nosso patrão, né? Então a gente faz a empresa totalmente orientada para a demanda do cliente. Para a demanda do cliente. E até pensando um pouco nisso, é uma visão mais unificada, que parte da Mega Telecom, né? Mas é uma visão unificada que parte de vocês para entregar essa solução personalizada, provendo serviço e gerenciamento também, mas principalmente com base nessa rede robusta e extensa que vocês têm atualmente, né? E um ponto crucial nessa movimentação é aprimorar a forma que a Mega Telecom atua, como você já até comentou um pouco antes, é sair dessa visão de commodity, olhando muito mais para uma questão de rentabilidade, focando em rentabilidade, né? É mais ou menos como esse movimento está acontecendo, vem acontecendo, né, ao longo dos anos. Perfeito, é exatamente isso, a leitura é essa, porque hoje a Mega ela tem rede, né, do centro-oeste para baixo, então as pontas altas da nossa rede são no Mato Grosso, a gente tem o Mato Grosso e Tocantins, e depois para baixo até Rio Grande do Sul. E vocês tinham começado em São Paulo, né, que foi toda aquela história que você colocou, e hoje vocês já estão todo Centro-Oeste, São Paulo e Sul. Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul. Do Sudeste a gente só não pega o Espírito Santo, né? Mas basicamente a gente fez aquisições, né, que permitissem a Mega poder levar essa proposta de valor para outros mercados, né? Então hoje a nossa principal missão é levar todo esse entendimento de mercado, sofisticação de TI para novos mercados endereçáveis que a gente conquistou através das aquisições, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem muita demanda e as empresas ainda a gente entende que enfim, os provedores de lá, eles têm alguns provedores, mas você tem a situação da maior provedora lá, da incumbente, que passou por toda essa crise financeira, está se reestruturando. Isso abriu muita oportunidade para os clientes dela quererem olhar para o lado e ver o que o mercado traz de solução, né? O mesmo raciocínio lá para o sul do Brasil. Aliás, vou até fazer uma referência rápida. Quando a gente já tinha acabado de fazer a aquisição da Sun, que foi a última aquisição da Mega, nós colocamos à disposição a rede deles, do Rio Grande do Sul até Curitiba, para os provedores locais, e graças a Deus que a água desceu, que eles estão voltando para a normalidade. Mas a gente fez isso basicamente buscando o seguinte: apoiar o mercado para ele se reconstruir. Então, é impressionante a força e o foco e a resiliência do povo do Rio Grande do Sul, né, pelo que eles passaram. E a Mega, obviamente, pôde dar uma pequena contribuição, mas acho que assim, isso nos uniu, porque é um problema que poderia ter acontecido em qualquer lugar. Sim. E aí traz um outro valor muito forte nosso.
Alci, que a gente é uma empresa humana, porque a gente obviamente tem que dar resultado, está muito preocupado com isso, né, na parte de rentabilidade, como você trouxe, mas a gente também é uma empresa humana, a gente entende que tem momentos que você tem que olhar para uma coisa maior, né, e no Sul a gente percebeu isso. Então, muito... Como contribuir, né, ali com o setor, como contribuir, já que vocês têm essa operação gigante, como que isso está a favor da sociedade também, né? Perfeito, perfeito. E aí destacar o papel da Internet Sul, da Telcomp, que é uma associação que eu faço parte há já muitos anos, que se agruparam provedores locais, e para eles poderem se restabelecer, e eles estão nessa pegada. Então é um negócio muito bacana, vale a pena observar, e enfim, para entender também que não é só competição, chega uma hora que a gente precisa cooperar, porque no fim o mercado é o mesmo, né? Então, estamos todos expostos a isso. Então, voltando aqui, a gente hoje tem uma empresa que atende então do centro do Brasil para o sul, basicamente as principais cidades e regiões. Somos muito focados em agronegócio, tá? Então, contar um pouco aqui a nossa estratégia de futuro, né? Por favor, na verdade, assim, você falou de 2 aquisições recentes, são 3 aquisições recentes, né? Então, antes até de você falar um pouquinho de futuro, são 3 aquisições muito estratégicas. Eu queria só finalizar, que você falasse também dessa terceira, para a gente entender da posição hoje da Mega Telecom, né, após esse grande movimento de mercado, da posição de vocês, só para a gente concluir, nossa audiência, nosso público entender aí quais foram as 3 aquisições, como isso consolida aí o ponto de vocês no mercado, aí a gente já parte para o futuro. Bom, sim, então vou voltar um pouco mais para trás e falar da primeira aquisição que a gente fez, foi a Dial Data, porque a gente queria entrar no mercado de telecomunicação, de voz. Então a Dial Data ela tinha uma licença de STFC, que é de telefonia fixa, com código de longa distância, interconexões. Então nós fizemos essa aquisição ano de 2010. Depois nós fizemos a aquisição da Evo Telecom, que era uma empresa muito focada em prédios corporativos na cidade de São Paulo. Depois fizemos a aquisição da Iftnet, que era uma empresa no interior de São Paulo, então com destaque para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Ela estava muito focada em agronegócio e data centers, ela trouxe essa parte de TI para nós. Então a Dial Data trouxe a licença de telefonia, a Evo trouxe capilaridade em prédios corporativos, a Iftnet trouxe para nós a parte de TI, data centers, em melhor entendimento, time pronto, e depois fizemos, a partir de um ano para trás, para cá, nós fizemos 3 aquisições. G8 foi centro-oeste do Brasil, que trouxe também muita rede, capilaridade, mercado endereçável e esse olho que a gente tem para o agronegócio. Compramos a Internexa Brasil, que é uma operadora colombiana que tinha uma operação muito forte aqui, inclusive detendo espectro de cabo submarino, com rede OPGW, que são os linhões de energia. E essa rede para nós trouxe de Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul. E agora com a SAM, que era uma empresa do grupo CCR de infraestrutura, nós trouxemos redes complementares da Internexa, trazendo maior resiliência, porque hoje nós temos 3 caminhos distintos para Porto Alegre, por exemplo, Curitiba e Santa Catarina, né, sendo que um vai pela costa, outro vai pelo interior de Santa Catarina, além de Rio, que também nós temos agora 3 rotas próprias, e Belo Horizonte, indo até a rede da PSAN, indo até a Salvador, na Bahia. Então, a gente tem uma rede muito, muito grande, e o nosso desafio maior agora é poder usar toda essa plataforma, Alci, para poder entrar no principal cliente nosso, que é nosso objetivo, que é o cliente corporativo, né? A Mega é uma operação 100% focada em clientes corporativos. Mas aí a gente tem que entender, nós temos 2 verticais. Uma que atende provedores e ISPs, né? Provedores de internet, operadoras e basicamente as empresas de OTT, que são os provedores de conteúdo. A outra vertical nossa atende o cliente corporativo. Então, um escritório, por exemplo, como o da Fortinet, como tem tantos outros em São Paulo, a gente quer começar a atender esses escritórios e essas empresas com essas demandas nessas cidades agora que estão conectadas com a nossa rede, que seria o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Entre outras capitais aí que a gente hoje passa, por exemplo, Floripa, que hoje a gente está com rede lá, a gente hoje chega em Curitiba,
E as cidades do interior do Brasil, né? Como eu te comentei algumas, mas, por exemplo, a gente chega agora com rede própria em Campinas, Sorocaba, em Itu, entre muitas outras cidades importantíssimas. Exato, aqui no interior de São Paulo elas são cidades muito importantes para o polo, muito. relevantes aí para o estado. Por exemplo, São José dos Campos, todo o caminho do Rio de Janeiro agora a gente consegue atender. Então a gente hoje nosso foco são clientes corporativos e aumentar nossa vertical de governo, que é praticamente muito tímida, muito acanhada. A gente nunca se focou nisso, porque a Mega não tinha rede, a rede era muito local. E agora a gente está entrando mais forte nessa vertical, porque a gente entende que tem projetos que são transformacionais para o setor público. O setor público está se digitalizando e isso demanda empresas que entendam, né, a complexidade e a criticidade dessa conectividade para o setor público. Então, a Mega está com o olho muito atento ao governo. Obviamente não são todos os projetos que nos interessam, mas são projetos principalmente que visem a digitalização do governo, que, como eu falei, está sendo feita a passos largos, e a Mega quer participar desse momento, né? Acho que é muito importante para nós, e aí volta para a contribuição social também, porque é um governo mais digitalizado, um governo mais eficiente, mais barato, atende mais rápido quem está na ponta, que é o cidadão, que no fim do dia que demanda os serviços. Então a gente tá hoje com esse desafio. Excelente. Não, assim, é muito mais aquisições do que, né, eu mencionei as últimas, mas assim, a jornada até aqui tem sido muito grande, diversas aquisições, e já entro agora, inovação é palavra de ordem, ousadia também, né, não ter medo de pensar grande, focar no crescimento, que é o que a Mega Telecom tem feito, com a sua visão estratégica. Então agora, até já entrando no que a gente ia falar, tem mais aquisições por aí, o que o futuro reserva para a Mega Telecom? Muito boa pergunta. A gente está sempre olhando, né? O mercado, como eu falei, o mercado brasileiro é muito peculiar, tem muitos jogadores e não existe mercado para todos eles, né? Então, telecomunicação a gente precisa entender que é um negócio de escala. Quanto maior você fica, você tem mais dinheiro para fazer CAPEX, para você atender novos mercados, e aí você cresce ainda mais e vai sobrando mais dinheiro para você poder fazer CAPEX. Então é um negócio de escala e de CAPEX. E as coisas se retroalimentam. Então, hoje a gente tem essa figura no Brasil de pequenas operadoras regionais. É muito legal, é louvável o esforço desses empreendedores, tá? Que muitas vezes eles montam as empresas sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de linha de financiamento, com patrimônio próprio, se arriscam demais, mas o mercado ele tem que voltar para um cenário mais razoável. Então a gente enxerga que daqui já vem acontecendo muitas consolidações, mas na nossa visão isso vai afunilar ainda mais, né? A régua está subindo, as empresas muito pequenas hoje elas têm muita dificuldade de competir. Então a Mega, por exemplo, antes das aquisições, ela era uma empresa que hoje, no meu ponto de vista, ela teria muita dificuldade de operação futura, porque você acaba ficando restrito no mercado pequeno, você está muito pressionado, enquanto quando você tem várias peças na mesa, de repente o mercado não está indo bem, mas o outro também tem uma avenida de crescimento, como por exemplo o agronegócio, que a gente aposta muito, Centro-Oeste, que é um lugar que ainda está, greenfield, né? Você vai lá, você vê, tem muito o que se fazer, né? Então, a gente saiu de um mercado mais competitivo do Brasil, que é São Paulo, né? E a gente focou em mercados que a gente ainda tem avenidas de crescimento viáveis, né? Então, dito isso, assim, as operadoras muito regionais, muito pequenas, eu acredito que elas vão ficar com dificuldade. Isso, naturalmente, traz um olho atento para novas aquisições, tá? Obviamente, assim, não são todas as empresas estão prontas para ser compradas, né? Hoje você tem muita empresa informal, muita empresa aí que deveria buscar um caminho de regularizar as operações, deixar, enfim, da forma mais vendável possível, mas a Mega, nesse momento, ela é compradora. A gente está olhando a oportunidade, né? Se aparecer alguma, a gente vai analisar, porque nosso playbook é esse, a gente vai fazer aquisições e a gente vai ser o primeiro do mercado de B2B puro. Como eu te falei, a gente está em segundo, então a gente ainda tem uma estrada aí para avançar, para poder chegar onde a gente quer. Então, sim, estamos comprando. Eu só não posso, assim, dar muita cor, muito detalhe, porque a gente tem alguns projetos em andamento,
tá? E obviamente, assim, o foco de momento agora nosso é consolidar as operações que a gente comprou. Sim. A gente fez 3 aquisições em curto espaço de tempo, né? Então, e aí é o desafio da aquisição, né? Porque no fim do dia, uma empresa de serviço, ela depende muito do time, da equipe, do ser humano. Integrado também, funcionando, Sim. todo mundo na mesma cultura, vivendo, né, a mesma cultura ali. Não, sem dúvida, mas aí quando você compra empresas de serviço que dependem das pessoas, né, você aculturar as pessoas, colocar todas na mesma régua, né, para fazer pensar igual, ter o mesmo amor pelo cliente que a Mega tem. Então, esse é o nosso desafio. A gente está, como diz, num processo de evolução e a gente é totalmente agnóstico, né? A gente quer que os melhores fiquem, não importa se é da aquisição ou se é a pessoa que está em casa, que está com a gente há tantos anos. A gente precisa que os melhores fiquem porque a ambição é muito grande. E aí é um pouco do que a gente pensa. Às vezes as pessoas que nos trouxeram até aqui não vão nos levar até o ponto final onde a gente quer chegar, né? E aí, assim, por motivos diversos. Às vezes a pessoa não está nessa vibração. Você comprar empresas exige que você tenha muita atenção e é um trabalho muito árduo, né? Então, quando você compra uma já é difícil, 3 de uma vez, então foi... É um trabalho ali que vocês precisam ter cuidado, né? É trabalhoso, né? Até integrar, incorporar, não só pessoas, entender o que faz sentido a partir de agora, porque é uma nova fase, né? Digamos assim. É uma nova fase, você tem que delegar muito, você tem que ser muito desapegado, você vai errar, porque é impossível você não errar. Então não pode ser perfeccionista ao extremo, né? Eu acho que o ótimo é inimigo do bom. Você tem que fazer o que você pode com as informações que você tem e tentar ser mais correto e justo possível, que eu acho que isso que vale no fim do dia, né? Transparente, correto e justo. E aí você vai errando, acertando e melhorando, né? Acho que esse é um pouco do nosso modo de vida lá na Mega, né? A gente gosta de errar rápido, né? A gente não tem medo de correr risco. Testar, né? Testar rápido, justamente. Testar barato, se for para errar e já ir para o novo plano. Isso faz muito parte da minha mentalidade, tá? Eu gosto de colocar as coisas, e aí vem um pouco da mentalidade de startup, de como funciona, de fazer MVP, de testar. Eu acho que a melhor forma de você colocar na rua é fazendo um teste e que seja assim, rápido. Depois, se não deu certo, você abole aquela iniciativa e faz uma nova, mas... O negócio também de ficar querendo ser muito perfeccionista, isso não faz parte do... Eu acho que é difícil um gestor também querer ser muito perfeccionista, porque daí você fica preso a muitos pequenos detalhes, quando no fim o que vale mesmo é fazer uma concepção de valor, né, de produto, de serviço. Isso você tem que fazer rápido, senão você não consegue capturar ali se realmente é uma demanda, né? E até sempre trago um exemplo engraçado, que uma vez... Eu gosto muito e estou muito ativo nessa turma de startup, né? De mentoria e etc. E aí, outro dia um cara me procurou e falou, pô, eu quero fazer aqui um novo produto. Eu falei, legal. Né? Eu quis entender o que era. Ele falou, é o seguinte, quando você vai no supermercado, você espreme o limão com a mão, suja a tua mão, não sei o quê. Então eu estou lançando um negócio, um espremedor de limão descartável. Aí eu olhei pro cara e falei, pô, que ótimo, você resolveu um não problema, né? Porque... Tudo bem, é ruim sujar a mão de limão, mas você montar uma empresa pensando nisso, quer dizer, tem tanto problema para a gente resolver ainda na vida, né? Em pleno século, né, 21, 2024, as pessoas morrendo de dengue, você está preocupado com sujar a mão de limão? Então eu falei assim, a gente tem que tomar cuidado às vezes, né, e tentar ter propósito e pensar em coisas grandes, né, sonhar grande. Então a gente quer realmente na Mega revolucionar a forma que os clientes são atendidos, tá? Com uma experiência de amor ao cliente, com soluções de ponta, como a Fortinet e outros fornecedores que a gente tem, cada um em uma vertical. A gente faz uma coisa assim, a gente demora para escolher o fornecedor, mas quando escolhe a gente pega os melhores, né? De cada um das verticais que a gente atua. E aí a gente usa isso para encantar o cliente e poder impactar de uma forma muito, muito positiva. Tá? Então, isso é nosso propósito de valor. Não é levar para ele a solução para o não problema, e sim levar a solução para o problema. Por exemplo, a gente fala de cibersegurança, é a nova forma de violência que tem hoje, seja patrimonial, moral, é cibersegurança. Desde vazar
informações íntimas ou privadas, né? Informações confidenciais. Confidenciais, né? Justamente. Desde isso até você sequestrar uma planta produtora de petróleo ou produtora de carne, um frigorífico, como já aconteceu num passado recente, e-commerces que você tira do ar e pede resgate. Então essa é uma nova forma de violência e a gente tem que estar pronto para isso, né? E ainda mais assim, a gente não pode ser tão ingênuo de achar que a inteligência artificial ela só vai ter o lado bonito, né? O lado da produtividade, o lado bacana. Certamente ela vai ser usada também para cyber-ataques. Então a gente tem que, quando eu falo usada, ela já mas é usada de uma forma massiva, né? Então a gente tem que estar pronto para isso, né? E eu vejo assim, as empresas e as pessoas se preocupando muito pouco ou de uma forma, digamos, superficial com isso. Porque isso tem sido acelerado, né? A inteligência artificial até Sim. tem acelerado, né, a forma e automatizado mais ainda a forma com que os ataques são feitos, né? Então a nossa preocupação tem que estar ali no mesmo patamar, né? Correr também, Sim, né? sim, a gente tem que estar pronto, né? Porque é sempre um movimento de inteligência e contra-inteligência. Então você cria mecanismos, chave de criptografia, mas o AI ele tem ele tem aí, vamos dizer assim, a peculiaridade de ser muito mais rápido em quebrar essas chaves e você vai precisar também usar o AI na contra-inteligência, ou melhor, contra a contra-inteligência. Quer dizer, eles vão tentar quebrar as chaves, etc. A gente vai ter que ter... Então, a cibersegurança é a bola da vez. A gente realmente está muito preocupado com isso, na Mega. A gente conversa muito com os clientes estão preocupados também, os mais sofisticados, tá? Porque sempre assim, existe o efeito manada, né? Você tem CIOs e CTOs que são muito bem informados, vamos dizer que bebem a água limpa, bebem na fonte, que são os formadores de opinião, né? E aí você tem na esteira, como todo o mercado, né? Você tem os early adopters, depois você tem os seguidores, né? E os que adotam lá atrás. Então, a gente vê que o pessoal que está fornecendo essa camada de inteligência em AI, eles estão realmente muito preocupados. Tá, assim, a gente fala muito de AI generativa, né, das fases do AI, mas daqui a pouco o AI ele vai começar a tomar decisões pelo ser humano. Primeira fase da generativa é o ser humano colocar as informações à disposição do AI, mas depois o AI começa a aprender e ter uma certa autonomia. Então aí a gente precisa entender, primeiro, os limites, que eu não acho que sejam regulatórios, tá? Olhar o AI como regulação, igual estão propondo, é uma parte da solução, mas tem a outra parte também que as empresas e as pessoas precisam estar prontas, né? Por exemplo, pouca gente tem firewall em casa, mas você vai precisar começar a ter e pensar nisso, né? O Brasil, não sei se vocês sabem, mas outro dia eu ouvi, dizem que tem eu gosto do entre, né? Porque é uma estimativa entre 10 e 20 milhões daquelas caixinhas que você compra e te dá o conteúdo da televisão aberta. Aquilo lá é uma porta para você poder ter a sua rede invadida, seja para minerar criptomoedas, seja para qualquer outra finalidade. É uma porta aberta, é uma porta aberta. Sem qualquer... E as pessoas não percebem. Então, assim, cada vez mais devices conectados, devices inteligentes. Então, por exemplo, o tipo de violência que pode acontecer. Eu tenho um carro autônomo. Uma pessoa quer me fazer mal, ela vai descobrir, vai entrar no meu carro autônomo e vai fazer meu carro bater num poste sem eu poder fazer nada. Então, esse tipo de coisa a gente precisa... Ou uma cirurgia assistida, que hoje está acontecendo muito na telemedicina e a evolução da medicina. Então, ok, eu vou lá e vou fazer isso, vou errar uma operação de propósito porque eu quero matar uma pessoa, ou prejudicar uma pessoa, ou agricultura de precisão. Eu vou pegar e vou colocar mais agrotóxico que precisa, ou numa quantidade muito maior, para fazer ali uma chantagem ou alguma coisa assim. Ou atrapalhar mesmo ali os planos da empresa, né? Justamente, mas o terrorismo, né? O terrorismo não vai mais ser com bomba, vai ser com computadores. Então, a gente precisa estar pronto para isso. Então, assim, eu vejo que a sociedade não está pronta para isso. E o AI, uma das características do AI é que as coisas são muito mais exponenciais. As coisas acontecem mais rápido, né? Você vê que há um ano e pouco, ninguém falava de AI. Ou falava-se pouco. Falava-se pouco, mas dos segmentos que já trabalhavam com isso, ou já pesquisam isso, ou usavam, né? O AI, ele já tem muitos anos, né? Ele começou com os algoritmos, etc. Mas hoje as pessoas... Virou um hype. Hoje você não
é muito difícil você estar num ciclo de conversas que as pessoas não falam de AI, seja pelos destaques, são a NVIDIA, que quadruplicou o preço desde não sei quando, até as coisas mais rotineiras, mais típicas, como o AI vai tirar seu emprego, como vai ser a sociedade do futuro com AI. Então, acho que a gente tem que ficar um olho muito atento em cibersegurança e um olho atento também de como a gente aproveita o AI para melhorar em termos de produtividade, etc. E não em aumentar ainda mais a barreira, porque hoje claramente no mundo você já tem um gap entre os mais qualificados e os menos qualificados. Então o AI ele vai aumentar muito esse gap. Então quem tem acesso ao computador, quem tem acesso à tecnologia, à conectividade e puder aprender com isso, vai aumentar muito a produtividade. Enquanto quem não tem vai continuar ficando com uma produtividade cada vez menor. Então, e ameaça muito a base, né? Empregos de rotina, call center, enfim, muitas outras coisas ali que você precisa de uma mão de obra, que às vezes é uma mão de obra que é um primeiro emprego, que a pessoa se capacita a partir daí. Então a gente vai precisar ter um olho um pouco mais assim abrangente sobre AI, né? E sobre cibersegurança. São os temas do momento, né? Sim, é uma transformação grande, né, que a gente está, né? É uma transformação grande, as empresas precisam estar prontas para isso e as pessoas também, né? Então, cabeça aberta, olhar muito, escuta ativa e tentar beber na fonte, né? Porque às vezes quando a gente consome uma informação, um pensamento, ele já foi muito trabalhado, né? Uhum. Então você já está com viés. Sim, sem né? dúvida. Então é tentar pegar essa informação bruta e lapidar essa informação através ali de argumentos e elementos que a gente tem que ter, né? Sejam nas empresas ou nas pessoas, um olho atento. E para mim a palavra de momento agora são essas, né? A cibersegurança é o tema do momento e o AI, como que ele vai impactar o futuro da sociedade. De todas as formas, né? De todas as formas. Então, as interações que existem hoje, as cidades inteligentes, né? Tem muita coisa aí que pode acontecer a partir do AI. Obviamente, o AI é uma das pontas disso, mas você precisa ter rede de fibra ótica, você precisa ter cibersegurança. Então, assim, eu acredito que esse mercado nos próximos anos ele vai explodir em todos os sentidos, assim, vai aumentar muito a necessidade por conectividade, alta conectividade, né? Conectividade resiliente, segura, então já tem embarcado na conectividade. Muita estabilidade, né? Certo, exato. Então, assim, já tem embarcado na conectividade, na minha visão, cibersegurança. Não vai ser uma coisa a mais, vai ser uma coisa que é inerente. E precisa nascer, né? Com esses novos projetos. Sem né? dúvida, sem dúvida. Carlos, a conversa tá ótima, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final. Queria até deixar aqui o espaço aberto para você voltar mais vezes aqui para conversar com a gente, porque o que a gente viu, tem muita coisa a ser falado, né? Todo esse mercado, todas essas novas tecnologias, como que o telecom, né, tem toda essa estrutura para atender, né, essa transformação. Queria até deixar você à vontade para comentar algo que a gente acabou não falando ou que eu não perguntei. Fica à vontade para você trazer qualquer novo comentário. Muito bom, Alci. Bom, primeiramente eu aceito voltar aqui, porque é muito bom bater papo e ainda mais um papo qualificado, né? Eu realmente, assim, essas preocupações que eu trouxe um pouco são as preocupações que habitam o meu dia a dia, né? É tentar entender como que esse mercado tão dinâmico ele vai se comportar no futuro, né? Então acho que a Mega hoje ela capturou um pouco disso. Só voltando para a nossa tese, a gente tem então uma plataforma de fibra ótica de centro-sul do Brasil, data centers próprios, são 7, os data centers de terceiros, e a nossa missão é levar uma conectividade melhor, mais elaborada para o nosso cliente, porque a gente entendeu que os clientes eles se sofisticaram de uma forma muito rápida e as empresas não. Então a gente está basicamente buscando isso. É ter um olhar diferente, um olhar de cuidado e entendendo as complexidades e as singularidades de cada um desses clientes. E no mais ali esse olho atento com a parte de cibersegurança, com a parte de AI, né? Acho que a parte de agricultura também é uma coisa que a gente falou um pouquinho, né? Mas eu queria deixar um destaque que a agricultura brasileira em termos de tecnologia ela é referência mundial e não para de crescer. Eu tive a oportunidade de visitar alguns clientes no interiorzão do Brasil e é impressionante o nível de
tecnologia que eles têm nas lavouras e etc. E é uma coisa que não tem como não ser, porque a produtividade tem que aumentar, né? A área agricultável do mundo ela é finita e o mundo cada vez cresce mais. E as pessoas consomem alimentos melhores, né? Por exemplo, o grande dilema de uns anos para cá foi a China começando a comer mais proteínas, o que gerou esse boom de commodity, de soja, de carne, de frango, de porco. E agora a gente tem a Índia, que é a nova fronteira, né? Que as pessoas ainda, guardadas as proporções, tem uma massa muito grande dos indianos que ainda não se alimenta de uma forma devida, né, com calorias mínimas ou proteína que eles deveriam consumir. Então isso vai colocar o Brasil num lugar muito especial. Então assim, a gente precisa ser otimista com o Brasil, né? E uma coisa que assim, a gente precisa, principalmente aí o pessoal mais jovem, é ter um olhar mais virtuoso, né? A gente é um dos países mais abençoados em termos de clima, em termos de relevo, em termos de água, né? De abastecimento de água. Então é o país da agricultura, é o celeiro do mundo. A gente tem que olhar para o Brasil com uma forma mais positiva. A gente se contamina muito com o ruído, né? Concordo. A gente se contamina muito com o ruído, a gente fica, pô, tá tudo ruim, tá tudo horrível. Mas, poxa, se você tiver um olhar um pouco mais crítico para fora do Brasil e para dentro, a gente vai perceber que isso aqui não é só um celeiro do mundo, mas é um celeiro de oportunidade para a carreira das pessoas. Eu tenho muito amigo europeu, americano, que veio para o Brasil para fazer a carreira, para fazer dinheiro, para crescer, porque aqui é um lugar que permite isso. Então, para de se preocupar um pouco com esse ruído e vamos olhar para esse país de uma forma diferente, assim, mais otimista, né? Para assumir o protagonismo que a gente merece. Excelente, excelente, Carlos, muito bom, concordo 100%. Bom, em nome de toda a equipe da Fortinet, agradeço muito a sua presença, agradeço as reflexões, foram muito importantes, não só para o setor de telecom, mas para N outros setores. Aí eu vi um pouquinho de como isso contribui para a nossa sociedade e para o futuro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigado. E para você que nos acompanhou em mais uma edição do Fortinet Brasil Podcast, meu agradecimento especial. Gostou do episódio? Tem algum comentário? Quer dar sugestões? Não deixe de comentar nas nossas redes. Você também pode compartilhar esse episódio à vontade com quem se interessa pelo assunto. Um grande abraço e até a próxima!